Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje vai falar sobre o direito do consumidor. Estamos na semana do direito do consumidor, estamos aqui com o representante do PROCON Alagoas, Gustavo Costa. Hoje, sempre é importante lembrar, em qualquer momento do ano, mas sempre que se tem uma data simbólica que se fala, se tenta lembrar ao cidadão sobre a importância de algumas leis, de alguns atos, de alguns cuidados. O que o consumidor, antes de tudo no Brasil, precisa ter de consciência sobre os seus direitos? Primeiramente, que ele tem um órgão gratuito em sua defesa, né? Que qualquer dúvida de um contrato, qualquer irregularidade, qualquer desconhecimento de um débito ou de uma cobrança indevida, seja lá o que for, relativo a consumo e a serviço, ele tem um órgão em sua defesa que está diariamente à disposição. Esse Código de Defesa do Consumidor, de uma certa maneira, ele já está quase chegando numa fase já bem madura, tem 30 anos quase, né? Caminha para um período assim, e a gente fica sempre se perguntando, ele é atual? Ele é atual. Ele está atualizado, não precisa de melhoras? Não, ele está atualizado, sim. E as melhoras, ele vem acontecendo com jurisprudência, com doutrina. Então, tudo isso aí a gente observa, porque o código, não é só o código que legisla em defesa do consumidor. Nós temos várias leis que o próprio código determina que a gente pode usar, como também doutrina, decisões judiciais, jurisprudência. Então, isso vem atualizando o próprio código. A gente tem declarações de nossos representantes na Câmara dos Deputados de outras áreas, como o nosso presidente da Câmara dos Deputados, que disse que não deveria existir a Justiça do Trabalho. No sentido da Constituição de 88, o PROCON equilibra algum tipo de relação entre empresários, entre fornecedor e consumidor, ou ele é uma balança desigual para o consumidor? No sentido, o consumidor passa a ter muito mais poder do que uma justiça em equilíbrio de funções. É um órgão de defesa do consumidor. Então, já está dizendo que ele, tanto a lei trabalhista como a consumerista, ela puxa para o lado do consumidor, do trabalhista, do trabalhador. Então, a trabalhista aceita tudo que diz o trabalhador até que a empresa prove o contrário, como o direito do consumidor, o código, ele defende o consumidor até que a empresa prove o contrário. Mas isso é justo? São leis protecionistas, que protege no caso do consumidor, a toda a população. No caso do direito do trabalho, o trabalhador em razão da disparidade, né? O trabalhador, em referência à empresa, ele é uma pessoa hipossuficiente. Né? E no caso do consumidor, demorou para esse empresário se adequar, entender a importância de um código, a importância de um PROCON? Demorou. Isso é um trabalho de formiguinha que não acaba nunca. Né? Que não acaba nunca. Lógico que hoje está muito melhor. Lógico que a aceitação hoje é melhor, nós visitamos as lojas, somos recebidos pela maioria muito bem, mas nós tivemos uma ação natalina, onde visitamos lojas onde fomos muito mal recebidos pelo empresário, que não aceita de forma alguma. Mas isso hoje em dia já é pontual, já é alguns. Isso daí antes, na década de 90, no início do PROCON, era pior? Era muito pior, principalmente porque se deu a entender, por desconhecimento do código, por uma falta de uma leitura mais adequada, que o PROCON e o Código de Defesa do Consumidor veio para resolver todos os problemas do mundo. Né? Então, nós recebemos reclamações, inclusive vindo de delegacia e delegados, para resolver problemas de marido, de mulher, de vizinho, de questões de terrenos, essa parte é minha, essa parte você invadiu a minha parte, ou seja, coisas que não tinham relação de consumo. Mas hoje isso já foi dissipado, todo mundo está mais esclarecido sobre isso. O quanto era comum ser um funcionário histórico do PROCON no sentido de, tipo, como era a realidade, como se foi construído ao longo dos anos
essa consciência no funcionário da loja, no gerente da loja? Como era naquela época, como evoluiu e o que é hoje já é possível notar depois de tantos anos de conscientização dessas empresas? Bem, a evolução foi muito grande, né? Começamos realmente de uma forma muito simplista, não tínhamos o código ainda, quando o PROCON nasceu não existia o código ainda. O PROCON ele se limitava a utilizar as leis do Código Civil, né? Inclusive chegávamos a não ser atendido, né? A levar à justiça, a justiça não atender, a delegacia, que não era do consumidor, era qualquer delegacia, quando se resolvia no PROCON, o delegado entender que o consumidor não tinha direito, porque não existia um código do consumidor, né? Com o evento do código, as coisas foram se esclarecendo, houve uma dificuldade, inclusive no judiciário. Nós tivemos um processo, por exemplo, onde foi todo fundamentado no Código de Defesa do Consumidor. A empresa não atendeu, foi uma empresa pública federal, não atendeu, né? E o consumidor foi orientado a procurar a justiça. Ganhou na primeira instância, o consumidor, ganhou na segunda instância, e no STJ, o desembargador simplesmente analisou o processo totalmente pelo Código Civil, ignorando o Código de Defesa do Consumidor, e a pessoa perdeu a ação. Isso daí hoje já é bem melhor. Já é bem melhor, né? A gente encontra realmente ações onde, aí nesse caso, já é uma questão de interesse próprio, de advogados que o consumidor entra com uma ação totalmente baseada no direito do consumidor e a contestação dele é totalmente contrária, baseada no Código Civil. Aí cabe ao juiz observar, né? Temos um caso, inclusive, que houve uma solicitação, porque o juiz atendeu a empresa e houve uma solicitação para que o juiz revesse a sua decisão, observando que se tratava de uma relação de consumo. O que é mais comum que o PROCON receba nos dias de hoje de reclamação? Como há todos os anos esse PROCON existe, telefonia. Por quê? Porque as empresas realmente não conseguem se adaptar ao código, não têm interesse, né? Nós temos as nossas agências reguladoras que foram criadas a princípio para favorecer o consumidor, mas que tudo que aparece, inclusive essa questão agora dos voos, dessa modificação, em boa parte desfavorável ao consumidor, né? As agências de telefonia, de saúde, todas elas estão sempre modificando a lei favorável ao fornecedor. Nunca vem uma modificação favorável ao consumidor. Isso é muito estranho. Quando se fala nessa telefonia, existe algum tipo de reclamação mais específica que é comum? Se é cobrança indevida, se é algum tipo de falha no serviço? Cobrança indevida, falha no serviço, solicitação de mudança de plano que a empresa se nega a fazer. Por exemplo, um caso como hoje que nós atendemos, a pessoa atrasou 7 dias e a empresa cancelou o plano dela. E a lei não permite isso. Ela tem que, com 15 dias, se houver um atraso, comunicar ao consumidor. Se o consumidor não atender, ela vai suspender parcialmente aquele atendimento. 30 dias após se ela não resolver naquele prazo, ela pode, depois dos 15 dias, contando 30 dias, ela pode fazer um corte total, mas não cancelamento do contrato. Depois desse corte total, ela comunica ao consumidor que ela pode ser cancelado aquele contrato e quando o consumidor recebe, ainda tem 7 dias para solucionar o problema. O que é cortar parcialmente? O corte parcialmente você não pode fazer ligação nem enviar mensagem, mas você pode receber. O corte total, tem o seguinte, você pode fazer ligação para órgão de emergência, somente isso. O corte total, você nem liga nem recebe, exceto para a emergência.
Isso daí se aplica no sentido, exemplo, a outros tipos de serviços, como um plano de saúde? Atrasei meu plano de saúde 15 dias. O plano pode cortar? Não, isso aí é uma lei específica para a telefonia. Né? O plano de saúde tem sua própria lei específica, que determina o seguinte: se o consumidor atrasar o pagamento em até 60 dias, sejam eles contínuos ou durante um ano, atrasado, eu pago com 3 dias de atraso esse mês, no outro passo 10 para pagar, na outra mensalidade pago 15, somando 60 dias, ininterruptos no caso, como também, com essa diferença de data, somando 60 dias, o plano pode cortar, desde que ele comunique ao consumidor quando completar 50 dias de atraso. Se ele não comunicar, mesmo nos 60 dias, ele não pode cortar. E cortes parciais, nesse sentido, funcionam de alguma maneira? Não, não pode. Até 60 dias ele não pode proibir consulta, exame, nenhum tipo de procedimento. E mesmo cortado, no caso emergência, urgência, também são cortados? No caso, no corte total? Não, porque no caso da saúde, quando é corte, é corte total. Dias não é corte total, é cancelamento do contrato. Então, cancelou o contrato sem ter direito a nada. Quando a gente tem analisado esses planos de saúde, qual o maior tipo de reclamação? A questão desses planos mais novos, que aparecem com um valor bem abaixo e que promete mil maravilhas e não cumpre nada. Né? No início, o consumidor recebe todas as informações, vários laboratórios, vários médicos de todas as especialidades, hospitais, e quando ele vai necessitar, vai começar a aparecer médico que está ali, que não atende mais, o hospital que não atende mais. Então, esses planos acontecem muito isso com os planos novos. Hoje uma lei, eu acredito, você pode me corrigir, ela obriga o plano a oferecer algum médico daquela especialidade num período de 7 dias, 20 dias, algo assim. Mas é qualquer médico? Como é que você precisar de uma especialidade que não seja tão comum, não seja um cardiologista, vamos lá, um hepatologista? Se o médico que o consumidor necessitar não tiver não for conveniado ao plano, aí sim ele pode solicitar que seja atendido por um médico particular e observando que a operadora de plano de saúde, ela não vai pagar de acordo com o que o consumidor pagou ao médico. Ela vai pagar de acordo com a tabela da ANS, que é bem inferior. Que é bem inferior. Exato. E quando se pensa no sentido, exemplo, você tem casos em que o consumidor diz, eu quero, sei lá, uma grávida, eu quero ter um parto com o doutor X, e ele não faz parte do plano. Isso é um tipo de serviço que pode ser reembolsado? Isso é um tipo de serviço que pode ser discutido na justiça. A princípio, a empresa não vai aceitar, nem você vai conseguir convencer a empresa. Pelo menos até agora eu desconheço que vai aceitar isso facilmente. Mas que você pode entrar na justiça, discutir isso na justiça, pode sim. Outra coisa, é muito comum, a gente tem lido isso daí na imprensa e ouvido de pessoas, você vai fazer uma cirurgia e plano de saúde e médico passam a discutir valores, e isso muitas vezes se arrasta durante dias. O consumidor pode procurar o PROCON para que isso seja dada celeridade? Com certeza, o PROCON tem um setor de plano de saúde para isso. O que é possível conseguir numa negociação como essa, para que ela não se estenda, para que ele seja atendido com brevidade? Se houver realmente uma coisa urgente, aí nós aconselhamos que o consumidor procure imediatamente o judiciário para, através de uma liminar, acelerar isso aí. Porque no PROCON vai ser discutido isso aí. Então, se for um caso que o consumidor possa esperar, pode resolver no PROCON. Se a gente for um caso de urgência, que ele não pode esperar, aconselha que o consumidor entre no judiciário para que consiga eliminar isso e seja feito o mais rápido possível. O PROCON é considerado uma instância administrativa? Administrativa. Até quanto tempo pode, entre aspas, se arrastar no PROCON um processo? Não existe um prazo determinado. O que for necessário, o PROCON procura fazer a coisa o mais rápido possível, mas às vezes a audiência, por exemplo, que ela
se prolonga porque o consumidor, no dia da audiência, não aceita a proposta, pede mais algumas informações, a empresa deixa de informar algumas coisas necessárias, e ele se prolonga, mas geralmente não passa de duas audiências. A gente vai para um breve intervalo. Na volta vamos falar mais sobre os assuntos do consumidor. Estamos na Semana do Consumidor e recebemos aqui Gustavo Costa, representante do Procon em Alagoas.